Opa! Fala, Marlon, tá por aí? Boa noite, Lucas. Tá me ouvindo, cara? Sim. Tive um probleminha no som aqui, calma aí. O negócio tá meio... Não, sem problema. Só não pode ficar em loop, isso. Tá em loop, pois é. Tem esse som em loop Tá também? em loop. Caramba. Calma, cara. Vai dar jeito. Calma aí. Relaxa. Vou tirar a gente aqui, calma aí rapidinho. Foi. Tá ok agora. Opa! Tá tudo certo. Pronto, agora foi. Beleza, então, gente, vamos começar, galera. Muito boa noite, primeiramente, para você que acompanha o Notícias Rocha Galo Branco. Estamos aqui para mais um capítulo dessa série maravilhosa de entrevistas com candidatos aqui em São Gonçalo, né? Especialmente nessa semana, candidatos ao posto do Executivo, né? Candidatos a prefeito. Estou aqui hoje com o meu amigo Marlon Castro. Fala você, Marlon. Completando essa semana com o candidato Ricardo Pericá. Boa noite, galera. Boa noite, Ricardo. Opa, boa noite, queridão. Tô aprendendo aqui, fazer para mim. Boa noite. Boa noite, Pericá. Boa noite aí, conterrâneos aí da Galo Branco e Rocha. Show de bola, Pericá. Fica à vontade aí, tá bom? Ele tá ainda se ajeitando ali, dando os últimos detalhes aí. Tá tudo certinho, Pericá? Tudo certo. Já tá ao vivo aí? Pericá? Tá ao vivo. Tá conseguindo ouvir bem a gente? Estou ouvindo bem, tá perfeito aí. Tá bom. Maravilha, então, gente. Vamos estar dando o pontapé inicial aí. Te mandei o link já, tá, Pericá, no seu WhatsApp aí para você compartilhar nos grupos aí, se você dá uma olhadinha aí, tá bom? Nos seus grupos, na sua página aí, beleza? Não, compartilha aí. Botar aqui no WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o WhatsApp aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho para mandar pro pessoal aqui. Beleza, compartilha aí. Já chegou bastante gente por aqui já. Deixa eu ver aqui. A gente aguarda, Pericá, fica tranquilo. Enquanto isso, pessoal, vai curtindo, compartilhando e fazendo sua pergunta, que com certeza ela vai ser lida aqui hoje. Dá um oizinho no meu WhatsApp aí para subir aqui. Deixa eu ver aqui. Mandei agora. Mandei um oi aí. Dá uma olhadinha aí. Mandou? Isso. Ah, chegou. Chegou. Já chegaram aqui algumas pessoas também. Boa noite, Michele Silva, Bebel Malamassi, Charles Leite. Um abraço, Charles. Gabriela Silva também chegou por aqui. Pessoal dando boa noite aí. Pessoal, quem já chegou, tá bom? Não deixe de compartilhar essa live aqui. É muito importante pra gente, beleza? Para que mais pessoas possam assistir também, possam ter interação desse debate público, que é muito importante para o destino não só de cada um de nós, mas também de toda a cidade. Beleza? A gente já está iniciando aqui já. Só esperando o Pericá terminar de compartilhar para a gente poder começar esse bate-papo aqui, beleza? Você compartilha com aquele pessoal que falou que vai anular o voto, que não vai votar, porque é uma forma de vocês se interarem sobre as propostas dos candidatos e escolher aquele que melhor se adequa ao seu formato de viver, né? Verdade. Tivemos já aqui vários candidatos já, né? Tantos vereadores. Nessa semana em especial, 2 candidatos à prefeitura, né? A Deise Oliveira, o Rodrigo Piraciaba e hoje o Ricardo Pericá aqui com a gente. Se o seu candidato não está aqui, não vai ser entrevistado, provável que ele não aceitou o nosso convite, porque nós convidamos todos os candidatos, entendeu? Infelizmente, pouquíssimos responderam e menos ainda toparam estar aqui hoje. O Pericá foi um dos que toparam quase que de imediato estar aqui. Mas ainda estamos negociando com alguns nomes para a semana que vem. Depende da insistência não só nossa, mas de vocês também, no Facebook desses candidatos, para ver se a gente consegue entrevistar eles semana que vem, porque aquele candidato que tem medo de perguntas é porque tem alguma coisa a esconder, não é mesmo? É provável, com certeza. Com certeza. Quem não gosta muito de falar em público, de ser provocado, né, pelo público, com certeza tem alguma coisa a esconder. Mas galera, já dá para começar aí, tá? Beleza, então, Pericá. Já tem bastante gente já aqui. Pessoal, pode mandar sua pergunta, tá? A gente vai estar iniciando aqui. Pericá, então, para a gente iniciar, cara, todo mundo aqui eu peço para poder se apresentar, só que o seu currículo já é conhecido à beça já. Você é um cara com trânsito enorme na política gonçalense, entendeu? Fica até difícil se apresentar, então eu queria deixar para você à vontade esse primeiro momento para você poder dar suas considerações iniciais aí. Eu quero primeiro agradecer a vocês o carinho. Já me entrevistaram de uma vez e foi excelente. O trabalho de vocês é muito bacana.
contribui muito para a política do município, nós precisamos dessa contribuição para trazer a verdade, esclarecimento à sociedade, porque nós vivemos um município de muita corrupção e nesse período eleitoral de muita mentira, né, onde os papéis ali, as pessoas podem escrever tudo no papel, num vídeo podem falar tudo, num programa, numa plataforma de governo podem escrever tudo e pode não acontecer nada, depende justamente daquele que tem caráter ou não. E através dessas entrevistas, eu acho que as pessoas podem apurar um pouco mais o caráter de cada um, né, e perceber se há verdade ou não naquilo que eles estão inserindo. Nós temos aí as pessoas dizendo que vão acabar com a barricada, sendo prefeito, não podem assumir esse compromisso. E o mais interessante, o pior de tudo, é que a gente descobre que antes de assumir esse compromisso, foi lá na comunidade, vamos dizer assim, fizeram um acordo na comunidade. Quer dizer, eu não acredito que a comunidade, né, vá fazer um acordo com esse candidato de apoiar e depois ele acabar com a barricada. Então, nós temos aí candidato aí, apresentando aí que vai trazer o ônibus de graça, o outro tem a solução para a educação, o outro tem a mágica para consertar a saúde. Tem um que diz que vai trazer 20 mil empregos, projeto para 20 mil empregos para São Gonçalo. E interessante nisso tudo, Belo, é que esses candidatos, a saúde esteve ruim, eles elogiavam. A educação estava ruim, eles iam para a Câmara elogiar, ou lá no Senado, no Senado Federal, também elogiando os governos. Mas agora, para a campanha, a saúde está ruim, a educação está ruim, né? Então eles vão trazer o bom para a cidade. Então eu estou meio perdido nisso aí. Tem hora que eu, Ricardo Pericá, que estou aí há anos na política, fico um pouco perdido. Agora imagina a população como é que está nesse sentido aí, né? Fica uma situação muito ruim, né? Desculpa, o telefone tocou aqui, até me perdi um pouquinho, né? Então, Pericá, temos candidatos aí com propostas bem fantasiosas, né, para não dizer mentirosas, mas vamos falar das suas propostas. Antes disso, eu gostaria de tratar de um tema polêmico, que é a questão do fundo eleitoral. Para quem não sabe, não é ciente, quando você vê candidato com carro de som, com placa, com faixa, tudo isso é pago com seu dinheiro de imposto. Dinheiro que pode ser do fundo partidário, destinado à manutenção do partido, ou do fundo eleitoral, destinado só para as eleições. Então, Pericá, estava tendo uma polêmica aí de certas fontes falando que o valor que o seu partido teria oferecido para o senhor era menor do que aquilo que o senhor disse que realmente foi oferecido. E por que você resolveu abrir mão do fundo eleitoral? Primeiro, deixa eu voltar lá atrás, que o telefone tocou e eu acabei perdendo, né? Só para contar uma que vocês devem ter visto aí na minha rede. Apareceu um candidato que ele se dizia que era funcionário da prefeitura, e eu lá estando há 15 anos nunca vi o cara, né? Quer dizer, hilário. O cara quer ser candidato a prefeito e o cara é funcionário fantasma. Mas depois, se quiser mais detalhes sobre isso, é até bom que a gente esmiuçar um pouco mais sobre isso. Voltando aqui sobre o fundo partidário, antes de te responder, eu gostaria de passar aqui, porque eu aprendi tecnicamente, né? Tecnicamente, fiz um estudo assim, perdi um mês estudando, para explicar para as pessoas o que é o fundo eleitoral. Posso explicar aqui? Pode, fica à vontade, é muito bom de diferir isso. Vou explicar tecnicamente. Fundo eleitoral é o seguinte: o candidato vai na sua casa, rouba a sua carteira, compra um monte de bandeira e faz campanha política. Tecnicamente está explicado como é que é o fundo eleitoral. Ainda vai pedir o seu voto, tá? Ainda vai pedir o seu voto. Mas aí estou à sua disposição. Você me perguntou se porque é o seguinte: se eu tivesse pego o fundo, eles iam todos dizer o seguinte: aí o cara falou que não queria fundo e agora pegou o fundo. Aí, como eu declarei que ia abrir mão do fundo, eles, não, ele não tinha fundo. Ele não tinha fundo. Quer dizer, primeiro, eles estavam lá dizendo, não, o Pericá está no maior fundo, vai ter muito dinheiro. Pericá ficou no PSL porque ele queria meter a mão no fundo. Pericá está no PSL porque o PSL tem muito fundo. Aí agora que o Pericá renunciou o fundo, não, o PSL não tinha fundo. Pericá renunciou nada, não tinha fundo, deu pouco dinheiro para ele, por isso que ele, né? Não é uma verdade. Há um problema hoje com o PSL com relação ao fundo, existe sim, até porque os vereadores do PSL estão sofrendo muito com isso.
Eu não vinha acompanhando a questão das mudanças na legislação. A Justiça Eleitoral, ela é nesse momento que funciona, e houve uma decisão aí do TSE para cotas de negro, mulheres, financeiramente também, né? E pardos também. E, então, isso aí, o PSL se enrolou muito na questão da distribuição, que não era o meu caso, e o PSL se organizou nacionalmente para distribuir o fundo partidário aos prefeitos, porque facilita muito. Você, ao invés de distribuir em 41 contas de vereadores de São Gonçalo, você pode dar apenas para o candidato a prefeito a totalidade do dinheiro. E ele vai comprar o adesivo meu colado junto com o vereador, a minha bandeira junto, que é tudo junto, sempre junto, ninguém faz muita coisa separada, né? E eu posso até destinar um dinheiro para o candidato, para ele pagar pessoal, enfim. E como eu recusei o fundo, isso aí até atrapalhou muito mais ainda, né? Agora, a questão dos valores, sempre tem aquela briga de partido, não, vai ser 3, vai ser 2, vai ser 1, daqui a pouquinho vai ser 200, vai ser 500, então alguém pegou também, pode ter pego alguém nesse meio aí de valores, que era 4 milhões, depois veio para 3.500, veio para 2.800, mas o deputado da região vai ter um plus de 2 milhões para poder decidir o município que ele coloca. Então, essa discussão teve. Agora, se o PSL não tem fundo eleitoral, é só pesquisar. A rede está aí. É só pesquisar Niterói, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Macaé, Búzios, todo mundo está com dinheiro, não está tendo problema nenhum, não. Né? Eu mesmo disse que eu não queria usar o fundo todo, porque a minha colocação é o seguinte, se eu tivesse que usar, eu usaria uma coisa muito pequena, mas eu tive que manter isso, porque era um discurso que a gente já tem. E, na verdade, na eleição passada, eu também abri mão do fundo para deputado. Se você pesquisar, todos os candidatos estão com fundo. Vou dar um exemplo. Na eleição passada, eu acho que o De Jorge, se eu não me engano, gastou 900 mil. O próprio Salles, na eleição de 2018, gastou 946 mil reais. Entendeu? Quanto o Pericá gastou de fundo? Zero. Quer dizer, tem dinheiro para todo mundo, só não tem dinheiro para Pericá, é a discussão. Quer dizer, é muito complicado. E eu fui a Brasília, eu tenho um vídeo, aquele vídeo ali não é montagem, não. Eu até vi alguns vídeos já montados, tá? Eu conheço quem é deputado e quem não é. Né? E eu vi um vídeo de um deputado daqui de São Gonçalo, ele lá pegou o microfone, acho que vai dizer que estava falando, e tal, em Brasília, e aquelas pessoas que estão ali de terno, até muito iguais, são personagens, que não são deputados, né? Então, você sabe quando porque ele pode usar, você pode entrar com 10 pessoas ali no momento que não tenha câmera e você botar o pessoal ali e fazer uma filmagem para simular que você está no microfone. Mas, no meu caso, ali, aquilo ali é original, é uma live que eu estou fazendo, existe essa live no meu Facebook, e eu não acho que a gente consiga fazer uma live não original. Não sei se tem essa ferramenta. Né? Ali está o Flávio Bolsonaro na live original, eu falo com ele, converso e tal. Então, eu decidi ser contra esse fundo, principalmente pelos valores. E lá eu também disse o seguinte, eu não sou contra o fundo partidário. Eu acho que o fundo partidário é uma ferramenta que vai ter que existir para favorecer, por exemplo, o cara vende salgadinho, e um garoto que estudou, mas ele não tem dinheiro para uma campanha. Então, um pouco de recurso para que ele possa divulgar o nome dele, né? E que seja igual para todos. Mas também 4 milhões, 8 milhões, 5 milhões. Niterói, o PSL Niterói tem direito a 6 milhões de reais. Entendeu? Então, é muito dinheiro. E eu não consigo, não entra na minha cabeça que eu vou no pronto-socorro e tenho que tirar algum trocado do bolso para comprar um remédio que está faltando. Né? E aí, como é que eu vou usar esse dinheiro para comprar bandeira? Para mim, isso me agride um pouquinho, mexe um pouco com o meu sentimento aí. Tá? Então, espero que eu tenha explicado. Agora, vai ser sempre aquela... Você vai para um lado, o nego diz que você foi pelo outro. Você vai pelo outro, o nego diz que você foi pelo um. É complicado. É difícil. É complicado, né? A gente vê, por exemplo, o Hospital São Gonçalo aqui, setores precários, não consegue um exame, e do outro lado a gente tem aí, só para nível de curiosidade aqui, o PT esse ano ficou com 201 milhões de fundo eleitoral e 87 milhões de fundo partidário, e o PSL ficou com 199 milhões de fundo eleitoral e 98 milhões de fundo partidário. É dinheiro a dar com pau. Bom, eu separei o seguinte, o Marlon vai ter 2 perguntas, eu também 2, e o resto só o público, tá bom? Pericá, eu quero saber o seguinte, cara. Por que o Felipe Pobel e o Flávio Bolsonaro estão apoiando o Salles ao invés de você aqui em São Gonçalo? Eu não vi nenhuma declaração do Flávio a esse respeito, não. Você saiu, ouviu? Saiu no Facebook do Salles uma foto dele, do Pobel,
do Flávio, o Salles, e aí o Pobel veio a público na propaganda eleitoral, falou que está apoiando o Salles aqui. Por que o PSL estadual não apoiou você em vez do Salles? Essa resposta seria até bom que você perguntasse a ele, né? O que é estranho, para me deixar até aqui para vocês passarem a fazer uma imaginação, é que a mãe dos filhos do Pobel está no partido com o De Jorge. A esposa do Salema está no partido com o De Jorge. Alguns meses antes, eles declararam apoio ao De Jorge. E eles agora abraçaram o Salles. Dizem algumas pessoas que colocar o nome do Bolsonaro para tentar tirar voto do Pericá no De Jorge não ia colar. Usando um nome novo, isso poderia colar. Uma coisa é clara em São Gonçalo: o Pericá é contra o sistema. Existe um sistema político que o político costuma gostar desse sistema. E o Pericá é o único contra esse sistema, né? Agora, dito até pelo Luísio, né, é muito estranho você estar com a sua esposa, a mãe dos seus filhos, num partido com um prefeito, e você está apoiando um outro candidato a prefeito, dizendo que ele é o melhor a partir de ontem. E até anteontem não era. E a partir de hoje o cara é Bolsonaro, mas o cara preferiu votar no Alckmin. Então, essas coisas mal explicadas é eles que têm que explicar, né? Por que o cara agora é Bolsonaro se ele votou no Alckmin? Eu votei no Bolsonaro, eu briguei muito pelo Bolsonaro. Eu tenho uma declaração minha no Tamoio de São Gonçalo dizendo para o Flávio, olhando para ele, falei: Flávio, eu não preciso ser candidato, me dá a bandeira ou a vassoura para varrer. Eu quero ajudar o Bolsonaro a ser presidente do meu país. Isso é uma declaração praticamente de amor. Só faltou ali eu dar aliança a ele pedir em casamento, né? Então, aí agora parece um cara que bota a roupa de Bolsonaro e eu sou Bolsonaro. Pericá não é Bolsonaro, mas eu votei no Alckmin, né? E nós vimos esse filme antes, quando o cara dizia também que era evangélico, mas não era casado, não era batizado, não foi às águas, enfim. Então o cara bota uma roupa, cria um personagem e vamos para a eleição, porque é aquele personagem que vai dar voto. Na minha visão é essa. Mas o porquê deles não estarem apoiando o Pericá, é eles que podem explicar. Aí eu até digo mais, ouvi falas dele dizendo, insinuando de uma certa forma indireta o Pericá, dizendo que o Pericá traiu o Bolsonaro. Eu votei 100% com o Bolsonaro em Brasília, né? Eu votei eu acho que eu tive mais um percentual maior até do que o do Eduardo. Então, se eu trair o Bolsonaro, o Eduardo traiu o Bolsonaro, né? Outros dizem que eu traí o Eduardo na votação deles. É só abrir o G1 lá, botar Ricardo Pericá, voto Eduardo Bolsonaro. Vai aparecer 3 votos do Pericá para Eduardo Bolsonaro, e foram os 3 votos que ele teve. Não teve mais do que 4, não teve mais do que 3 etapas. Então, em momento nenhum, eu votei contra o Eduardo. Agora, os caras falam tudo para poder tentar vender um peixe, porque o sistema hoje tem medo que Pericá possa chegar ao segundo turno e que Pericá possa se apossar da prefeitura e quebrar esse sistema de fantasma, sistema de corrupção. E ninguém quer largar o controle remoto da televisão. Os caras querem ficar lá comendo churrasquinho, tomando a cerveja de controle remoto na mão. E Pericá vai tomar o controle remoto de todo mundo, isso está declarado. Eu não faço questão de esconder isso. Vou acabar com a corrupção. Então, o sistema não quer que isso aconteça. Essa é a verdade. Muito bem, Pericá. Daqui a pouco voltaremos com mais perguntas polêmicas, mas agora vamos falar um pouco a respeito das suas propostas, Pericá. Eu vi nos seus projetos que tem algo chamado prefeituras regionais. Então, queria saber como que isso vai funcionar, se vai ter que aumentar o efetivo de funcionários da prefeitura e qual o objetivo da prefeitura regional, quais serviços que ela vai prestar. Maravilha, isso é muito importante. Só um instantinho aqui, é a pergunta também do Charles Leite, tá bom? Ele perguntou a mesma coisa, o Charles colocou aqui também a mesma pergunta, só para frisar aqui. Maravilha. Pode falar, desculpa. Respondendo ainda lá atrás, eu vi outro dia o Gabriel Monteiro, também apoiando o Salles, e falou o seguinte: esse aqui é o único que pode combater a corrupção. O cara nunca denunciou nada da corrupção. O cara nem votar pela corrupção do Temer, o cara votou, e agora é o cara que vai acabar com a corrupção. Quer dizer, isso é uma piada do Gabriel Monteiro, né? Eu sou amigo dele, do pai dele, estou até para encontrar ele e perguntar que piada é essa, porque eu conheci ele como um bom entrevistador, que ali criava um imbróglio para as pessoas entrevistar, e tem um trabalho maravilhoso. Mas eu não sabia que ele contava piada, né? Que ele era stand-up. Então, dessa vez, o Gabriel aí me superou. Voltando aqui à pergunta sua aqui, com relação às prefeituras regionais, é bom frisar o seguinte: não haverá custo, gasto.
Primeiro, porque nós temos muito fantasma na prefeitura. E eu, como um bom caça-fantasma, vou fazer sobrar município, vou fazer sobrar funcionários dentro do município. As prefeituras regionais, eu quero que entenda o seguinte, não vai ser nada assim, mirabolante para aparecer, para eu aparecer como um cara que fez uma prefeitura de granito, um prédio lindo, nada disso, com chafariz negativo. Uma casa no determinado bairro, uma casa de 1.000, 2.000 ou 3.000 reais, não pode ser casa de vereador, né? Casa de vereador, ela começa com 5.000, 10.000, 15.000, tem que ser casa normal. Então, essas casas, elas podem ser transformadas, a minha casa, por exemplo, onde eu estou aqui, poderia ser transformada numa prefeitura regional, né? A sala é recepção, a cozinha, o quarto passa a ser o gabinete do prefeito regional, os secretários, enfim, então é uma coisa muito barata, que vai estar ali linkando as pessoas com a prefeitura para que as pessoas possam usufruir dos seus benefícios e também as suas contribuições com a prefeitura sem ter que ir lá na sede. Imagina o cara de Rio do Ouro, sai às vezes para ver um PTU na prefeitura, chega lá, o sistema está fora do ar. Assim não, ele vai próximo à casa dele, vai andando, vai de bicicleta. Outra coisa para você entender a funcionalidade da prefeitura regional. Você imagina hoje a varrição em Rio do Ouro. Se o faxineiro for de Maria Paula, se ele for do Morro do Castro, se ele for do Porto Novo, ele tem que seguir até Trindade, onde é a empresa, assinar o ponto, vão colocar ele num caminhão caçamba e levar ele num caminhão caçamba, porque não tem transporte, embora o contrato reze que tem que ter um transporte, um veículo para poder levar os funcionários, mas não tem. Então leva ele numa caçamba para chegar lá e varrer a porta do colégio. Quando, na verdade, o cara morador do Rio do Ouro, ele pode ir de bicicleta para a prefeitura, parar a bicicletinha dele lá, pegar a vassoura, assinar o ponto dele, o boné, e vai fazer a faxina em frente ao colégio. Quando terminar, ele já está perto de casa e ele volta para casa. Ele assina o ponto ali e aquele ponto é entregue à empresa, o salário dele está no banco. Então, a prefeitura regional, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas simples, mas que elas sejam funcionais. Então, as minhas prefeituras regionais serão simples, muito simples, mas serão funcionais, né? E essas localidades, elas estão aí desprovidas de serviço público, né? Estou aqui na minha casa até tomando um café hoje com o pastor Vitorino, lá de Santa Luzia. Imagina você conseguir uma retroescavadeira lá, e ele está até perto de um DCO que fica ali no Alcântara, né? Mas agora você imagina Rio do Ouro. Então, essas localidades têm que ter serviço próprio, ela tem que ter vida própria para que Santa Isabel é um local que terá uma prefeitura regional, né? Você imagina a pessoa vir de Santa Isabel para chegar na sede. Morro do Castro não tem nem ônibus para chegar no centro, a pessoa tem que pagar 2 passagens. Então, esses locais nós vamos dar vida própria sem custo para essas localidades poderem ter ali o mínimo necessário para uma vida melhor. Então, não é problema nenhum, não tem gastos exorbitantes, entendeu? Tudo que nós vamos implementar, nós já temos, apenas temos desorganizado. Por exemplo, retroescavadeira. Vamos acabar com esse lobby de vereador ser dono de retroescavadeira. Eu sou dono de retroescavadeira, mas nunca aluguei para a prefeitura. É que fique bem claro isso. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Então, vai ser comprada a retroescavadeira para ficar lá no Morro do Castro, a retroescavadeira para estar lá no Rio do Ouro. Se é do vereador, ele traz para fazer um serviço na casa dele, fica, não volta mais, Rio do Ouro fica sem reto, por aí vai. Né? Beleza, então, um pouco Sim. Emendando nessa questão aqui, eu vi um vídeo seu que você falava sobre prefeitura funcionar sábado e domingo. Como é que seria isso aí? Veja bem, não é a totalidade, não é todos os secretários, não é todas as prefeituras, mas existem coisas pequenas que vocês precisam resolver. Outra coisa que eu quero dizer, eu estou falando isso não é agora, não. Tudo que eu faço na minha vida tem um passado. Eu, quando fui diretor da garagem da prefeitura, eu coloquei a garagem para funcionar sábado e domingo, 24 horas. Pô, mas ele vai sacrificar os funcionários, ele vai... Negativo. Eu tinha 11 borracheiros na prefeitura. Eu cheguei para eles e falei assim, olha, quero botar o borracheiro para funcionar 24 horas porque a ambulância fura pneu de noite. Ninguém quis, natural. Aí eu falei assim, ó, só quem trabalhar na madrugada vai folgar 3 dias. Pô, todo mundo, já sai até briga, né? Sai até briga, não, todo mundo que você queria trabalhar de noite. Aí é por aí. Então, você vai dar um valor diferenciado e vai trabalhar no sábado e no domingo. Vai ter aquele que vai querer, tem aquele que não quer. Então, você vai ver os funcionários que querem trabalhar o sábado e o domingo e eles vão usar, né? Eles vão trabalhar ali no sábado e no domingo com valor diferenciado. Temos funcionários para isso? Temos que acabar com o fantasma. Por exemplo, esse cara, se não ganhar para prefeito, já é mais um funcionário que nós vamos ter. Se ele ganhar para prefeito, nós perdemos um fantasma, né?
Mas se ele não ganhar, eu acredito que não venha ganhar, será mais um funcionário e justamente ele trabalha no IPTU. E eu vou quebrar o galho dele, eu vou deixar ele trabalhar sábado e domingo para ele folgar, continuar folgando dia de semana. Eu vou quebrar o galho dele. Ou se então, ele ganhar, podemos ter um prefeito fantasma também, né? Já pensou? Aí, não, isso nós já temos, já estamos acostumados já. Isso aí não ia fazer muita diferença, não. Nós já temos um. Mas aí é uma coisa simples, entendeu? Os pequenos serviços. Você quer ver uma coisa que sempre me incomodou? É o serviço de VACOL, que é obrigatório pela SEDAI, né? Ela deve prestar esse serviço, ela fornece à prefeitura, mas eu acho que a prefeitura tem que ter a sua. Você imagina você está na sua casa, num sábado, está um esgoto, vaza lá na porta, você, casamento, aniversário, você está recebendo visita, cara, você vai chamar quem? Vai guardar segunda para pedir para chegar na terça? Não, o VACOL tem que chegar lá e resolver aquilo. Então a prefeitura tem que ter os seus serviços funcionando sábado e domingo, entendeu? O ônibus não funciona domingo, o hospital, então esse não é que vai funcionar na totalidade. A de sábado e domingo são emergência, né? São emergências que aconteciam naquele momento. Agora, os serviços naturais são durante a semana. Então, as emergências graves que você tiver na cidade, você tem que ter o básico ali funcionando para atender a população. O pessoal está muito participativo aqui nos comentários. Gleber, Júlio, Gabriela, Jefferson. Vou pegar aqui a pergunta da Ana Maria, que é a respeito dos servidores. O que o senhor tem de propósito? E com relação a isso, eu gostaria de complementar com relação não só aos servidores, a cargo comissionado. Como que seria? Daria para fazer uma certa limpa na prefeitura? Olha, eu não pretendo e visualizo, não. É a pergunta que me fazem todo dia. Sabe por quê? Porque eu quero uma prefeitura funcionando muito. E eu talvez tenha que ter mecanismo até de contratar mais pessoas para trabalhar. Porque hoje nós temos uma prefeitura que não funciona. Essa é a realidade. E nós precisamos colocar uma prefeitura para funcionar. Temos funcionários sobrando em relação a uma prefeitura parada. Mas a partir do momento que você colocar uma prefeitura para prestar serviço, você vai precisar de material humano, sim. Por isso você tem que acabar com os fantasmas e provavelmente até contratar mais pessoas para trabalhar. Porque nós vamos buscar fazer serviço em todas as frentes, em todos os lugares. Então nós queremos colocar verdadeiramente a prefeitura para voltar a funcionar como era na época do Lavoura. Olha, eu conhecia a prefeitura, peguei um pouco do que veio do Lavoura, era muita gente, entendeu? Você tinha muito emprego, era muita gente trabalhando. Isso diminuiu muito. Vou dar um exemplo, eu fui diretor da garagem, você lá tinha um DCO com 170, 140 pessoas trabalhando. Você tinha ali um chamado DLU, Departamento de Limpeza Urbana, fora a empresa. Você tinha lá, era o Moscoso que tomava conta, mais de 120 homens trabalhando. Hoje você sabe quantos tem? Tem 25 no DCO, que era de 170 e a DLU extinguido. Quer dizer, como é que funciona? Como é que limpa uma cidade? Como é que conserva uma cidade? Não tem. Aí você paga uma empresa quase que fantasma, superfaturada, a coisa não funciona. Então nós temos que botar um serviço para funcionar. Por exemplo, quando eu peguei iluminação pública, é mais um exemplo de 24 horas, sábado e domingo, podem perguntar. Eu coloquei lá 10 eletricistas funcionando sábado, todos os dias, de manhã, tarde e noite, funcionando. Entendeu? E tinha mais 2 eletricistas reserva, para poder dar aquela rotatividade. Agora, sábado e domingo, era o quê? Eram os 4 caminhões? Não, não eram. Eram 2, era um caminhão domingo funcionando. Porque poderia ter uma emergência, vai ter um evento, quer uma lâmpada lá, e a prefeitura não pode trocar lâmpada porque não tem ninguém para trabalhar. Então, tem aquele caminhão, um serviço mais lento, mais devagar, cobrindo algumas falhas. De qualquer forma, o cara sai com a planilha para fazer o serviço e está ali fazendo uma possível emergência. Agora, coloquei para funcionar 24 horas, com capacidade para fazer 4 mil pontos mês. E fizemos 18 mil pontos em 6 meses, que corresponde aí a 3, né? 3 mil pontos por mês em média, onde a queima na cidade é de 500 pontos mês. Então, eu conseguia diminuir o passivo muito grande. E ia resolver estancar, mas tomaram de assalto o setor da iluminação, que eu montei e reativei depois de 20 anos parado. Eu montei toda a estrutura, eu montei o almoxarifado, eu montei sala de reteste, montei escritório, montei gabinete, montei cozinha, né? Comprei 6 caminhões zero, nem Niterói, nem Maricá, acho que nem Rio de Janeiro, tem 6 caminhões zero próprios da Prefeitura de Iluminação Pública. Dei início ao processo de compra do LED. Quando a gente ia para poder fazer aquisição, o prefeito vetou. Hoje nós teríamos já 30% da cidade em LED, que é uma iluminação melhor
e mais barata para a cidade. Mas o prefeito vetou. Por quê? Porque seria o Pericá que ia fazer. Essa é a verdade. Tomaram a iluminação pública, por quê? Porque o Pericá ia resolver o problema da iluminação pública, e aí todo mundo ia passar vergonha. Então, para que ninguém passasse vergonha, eles tomaram de assalto. Essa é a verdade. Beleza, Pericá. Deixa eu fazer aqui uma pergunta enquanto você toma água aqui. A Gabriela Silva colocou o seguinte, ó. Eu gasto em média uns R$300 para ir para a minha faculdade e dependo exclusivamente do 531. Gostaria de saber se o candidato tem alguma proposta para transporte universitário. E agora a parte que eu acho mais importante. E sobre o monopólio da aviação Galo Branco, sobre o nosso bairro. Podemos ter esperança de termos outras opções de ônibus? Porque é uma sacanagem que a gente sofre hoje com a Galo Branco. Agora aqui, há duas questões aí. Uma questão do universitário que eu acho legal, porque, poxa, quem tem filho, quem, né, chegou a cursar uma faculdade, eu cheguei a cursar, e quem tem filho que foi fazer a faculdade, é difícil você pagar, você manter essa despesa. Minha filha morava lá próximo à faculdade por questão da dificuldade do transporte. Só que hoje seria muito prematuro eu falar sem ter realmente, não tenho dados, banco de dados para falar sobre isso. Mas, com certeza, quero ajudar nesse sentido, gosto muito de ônibus, sou um busólogo, essa área de transporte eu entendo muito, e aqui, às vezes, as pessoas me culpam, alguns, o opositor tentam até dizer que eu sou a favor da empresa de ônibus e contra o povo, mas não é uma verdade, eu apenas tenho que falar a verdade, eu não posso mentir. Então, veja bem, e o que me traz aí de testemunho é que eu sou o único vereador que fez audiência pública sobre transporte na Câmara dos Vereadores, inclusive uma audiência pública específica da Galo Branco lá, né? E outro vereador não fez, então eu tenho respeito pelo empresário, ele me respeita, me atende, até porque eu não vou lá pedir propina a ele, essa é a diferença, eu vou lá pedir ônibus. Só que quando eu peço ônibus, imagine você quando eu coloco um ônibus num dia pequeno, o vereador do dia pequeno vai lá e fala, pô, peraí, Galo Branco, por que você botar o Pericá aqui? Né? Mas eles não vão lá pedir ônibus, eles vão lá pedir propina. Por isso que todo mundo está enrolado aí na Lava Jato e Pericá não está. Porque eu não vou lá pedir propina, eu vou lá pedir ônibus, né? É igual, por exemplo, o nome de Pericá está citado na delação da iluminação pública. Está citado porque eu pedia para resolver a lâmpada. E eu tenho poder para isso. Minha função de vereador é solicitar e fiscalizar. Né? Então, eu estou lá descrito que eu e mais 20 e tantos vereadores solicitavam, tinham um caminhão para fazer o serviço a seu dispor. Agora, eu não solicitei propina como os outros candidatos que estão lá, como solicitaram ao empresário propina, isso é diferente. Então, se eu vou na Galo Branco pedir ônibus, vou, e conseguir colocar ônibus aí no Rocha. Hoje destroçou tudo, a coisa desandou, não sei como é que está funcionando isso, por causa da pandemia, mas colocamos 3.531 aí, colocamos um 520, colocamos 520 no Culubandê, colocamos 520 saindo do Galo Branco, contornando pelo Culubandê, passando pelo Engenho Pequeno, colocamos 520 saindo do Culubandê, indo por dentro do Engenho Pequeno, e então o empresário, eu vejo ele com boa vontade. Agora, eu não posso lá pedir ao empresário ônibus e dinheiro. Não são compatíveis, porque ele ou ele te dá mais ônibus e vai carregar menos passageiro e vai, né, arrecadar dentro do padrão normal, ou ele te dá propina e ele diminui o ônibus para encher o ônibus para poder pagar a propina. É coisa simples. Então, a nossa questão eu tenho certeza que quando a pessoa pensa no monopólio, ela, na verdade, não está preocupada com o monopólio, ela está preocupada em ter mais ônibus. Então, o que nós temos que fazer primeiro não é afastar a empresa, é pedir a ela, pode colocar mais ônibus, que o negócio de propina acabou. Entendeu? Então, eu quero que você coloque mais ônibus, eu quero que você cumpra os horários. É por aí. Agora, até eu mesmo, como vereador, vou lá, peço ele para cumprir o horário rigorosamente, aí ele me mostra, mas Pericá, aqui, eu tenho que dar tanto para fulano, tanto para Beltrano, tanto para X, tanto para cá, tanto para ali, tanto para cá, então, como é que eu faço? Me ajuda aí. Aí você fica até numa situação difícil. Você fala assim, caramba, realmente, como é que o cara vai pagar isso tudo aí, né? E você não pode denunciar. Se você denunciar o cara que te contou, aí você foi safado com o empresário que abriu o jogo com você pela dificuldade que ele está vivendo. Então, é uma coisa muito complicada. Agora, como prefeito, não. É você que comanda. Se tiver roubo, é Pericá que roubou e acabou. Não tem jeito. Porque é o prefeito que comanda a festa. Então, não tem como o vereador ou outros roubarem sem o consentimento do prefeito. Essa é a verdade. Né? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, quero resolver a questão do transporte, tem muitas ideias para isso, é uma área que eu tenho pleno domínio e tenho certeza que a gente vai resolver. Vou dar o exemplo do 531, né? É o ponto dele, embora seja lá no Jardim Alcântara, nós vamos fracionar
vários pontos, porque é impossível que o cara que mora no Coió não tenha o direito de uma vezinha sentado. Então é lógico, o cara está com pressa, ele chegou ali, entrou no ônibus, embarcou, pode ser até que ele vai, pega um em pé e vai embora. Mas lá no Coió tem que sair um 531 de lá, para o cara saber que 6 horas da manhã, 6h20 da manhã, 6h40 da manhã, ele tem um ônibus lá para ele sentar no ônibus, aguardar 5 minutinhos, o ônibus encher e sair sentadinho. E isso aí eu faço questão, como nós fizemos no Rocha. A pessoa, o ônibus chegava lá, enchia o ônibus, todo mundo sentadinho, o ônibus partia. Né? E assim nós tínhamos 3.531. Então vamos ter isso no Rocha, no Lindo Parque e no Coió, porque tem passageiro para isso. Né? Agora, se eu chegar para o empresário, mas você tem que me dar 10 pau em cada ônibus, como é que o cara vai carregar sentadinho? Tem que ir em pé, gente. Vai ter que ir em pé, não tem jeito. É uma coisa ou outra. É isso que acontece aí no transporte. Ô Pericá, mas me diz uma coisa aqui, cara. Acontece o seguinte: se por acaso tivesse na sua mão a questão do monopólio da Galo Branco aqui no nosso bairro hoje, você abriria para outras empresas a questão de outras empresas poderem trabalhar aqui no bairro? Porque hoje a gente só tem a Galo Branco e a gente fica na mão deles. Por exemplo, como você falou aí, 520, sabe? Tá sem áudio, Lucas. Tá sem áudio. Desculpa. Eu entendi. Se tivesse na minha mão, passava para cá. Olha só. Gostaria de complementar essa pergunta do Lucas com o seguinte: já que a gente está falando de transporte, você é a favor ou contra o transporte alternativo, no caso as vans? Vamos lá. Pericá não vai ser... Há um grande problema em São Gonçalo, que o pessoal das vans quer ter um prefeito que seja o prefeito das vans. O ônibus quer que tenha o prefeito do ônibus. Não está mototáxi, o prefeito do mototáxi. Não, eu não sou prefeito de nível, sou prefeito da população. Então, para a população, é bom que tenha mototáxi, é bom que tenha van, é bom que tenha Uber, é bom que tenha táxi e é bom que tenha ônibus. Agora, você não pode querer botar a van no lugar do ônibus. Também está errado. Então, cada um tem o seu quadrado, né? Porque todos dependem de sobreviver também. Então, eu quero você, o prefeito, de todo o segmento, de uma certa forma, porque, em primeiro lugar, tem que estar o passageiro. Então, nós temos que organizar. Não pode ser aquela balbúrdia, por exemplo, vou dizer, ficava ali no... Eu cansei de ver, nós tínhamos ali o famoso trilho do Borracha, ali na Avenida Maricá. As vans ficavam na sombra, no trilho do Borracha. Quando eles viam 531 saindo, eles entravam na frente e acatando passageiro. Né? Aí depois deixava o ônibus pegando só os idosos. Quer dizer, eles pegavam o passageiro e deixavam os idosos. Isso foi feito em Santa Isabel, acabou com a empresa Santa Isabel. Estou aqui defendendo a empresa Santa Isabel, não, mas eu não quero que a empresa de ônibus acabe, senão acontece igual ao Rio. Eu tenho que preservar as empresas porque elas dão emprego, né, elas geram impostos para o município. Agora, eu quero que elas funcionem para transportar bem o cidadão. Esse é meu objetivo. Tá? Mas, respondendo a sua pergunta ali, eu não tenho trela com empresário de ônibus nenhum. Se tivesse que acabar, o monopólio nós vamos acabar. Mas eu não vejo isso como a necessidade da população. Eu vejo que a população quer ônibus. Eu sei que a concorrência, muitas vezes, é salutar, tá? Mas muitas vezes não. Vou dar um exemplo para você. Existe toda uma legalização de controle. Então, se você bota 2 ônibus numa empresa, você vai ter todo um sistema de controle daqueles 2 ônibus. Se você bota outra empresa, você tem todo o sistema de controle daqueles outros 2 ônibus. Se você coloca outra empresa, você tem... Então, você paga 3 controles para 3 empresas, quando você poderia ter uma empresa só e um controle só. Porque é o prefeito que vai determinar, porque não é uma coisa difícil de fiscalizar. É o prefeito que vai fiscalizar se o cara está cumprindo o número de ônibus necessário para aquele local. Então, eu vou determinar para ele, eu quero 15 ônibus ali, vai ter que colocar 15 ônibus ali. Então, é muito fácil. Eu tenho as minhas planilhas aí na minha página ainda, eu ia para lá com um reloginho, o ônibus parava no ponto, eu entrava na porta, contabilizava quantos bancos vazios tinham e o horário que o ônibus estava passando. Entendeu? Então, você faz aquela média e você faz a composição para atingir o número de passageiros necessários. Agora, não há necessidade de você colocar 10 empresas para isso. Você precisa colocar ônibus que carrega as pessoas. Porque também, se você botar várias empresas, você tem que perceber que o preço, talvez, aí, na planilha de 3, vai constar 3 controles. Né? E na planilha de 1, eu só vou pagar um controle. E eu pago a passagem, ou seja, autorizo o aumento da passagem mediante essa planilha que me é apresentada. Porque quem concede o aumento da passagem sou eu, prefeito da cidade. Muito bem, Pericá. O pessoal está bem participativo aqui na página, está comentando bastante. Eu gostaria de agradecer o Jorge Coutinho, o Jorge Simplício, Adriana de Moraes e Bebel Malamassi, que está sempre aqui com a gente na página. A pergunta é do Luiz dos Santos Alves.
A gente tenta se basear só em propostas, mas acaba que o pessoal também gosta de uma polêmica, né, Pericá? Então vamos lá. Não, com vontade, é bom. O Luiz dos Santos Alves pergunta: Pericá, qual foi sua maior decepção com o Nance? E se você pretende reavaliar a questão do IPTU? Olha, bom, a decepção com o Nance foi a falta de caráter dele, né? Porque ele foi decente comigo e com a sociedade inteira, né? Ele não cumpriu nada do que nós propagamos durante o período eleitoral. Nós não fomos para as reuniões dizer que íamos pregar o nepotismo. E ele entrou com nepotismos mais fortes que essa cidade já viu. Nós não fomos para a rua dizer que íamos praticar corrupção. Pelo contrário, o vice-prefeito dele era o cara que ia acabar com a corrupção, e era o que era dito em todas as reuniões. E foi mantido todos os esquemas da Aparecida, do Neilton, do Charles, tudo foi mantido, não foi quebrado nada. A única coisa que foi afastada foi o vice, porque não concordava com a safadeza. Não concorda até hoje, né? E a Câmara acompanhou ele todo o tempo, a Câmara na sua totalidade, tanto que a Câmara se uniu por unanimidade para caçar o vice, que não fez nada. E só não caçou porque a justiça, de uma hora, tem que funcionar, né? E mesmo eles recorrendo, gastando dinheiro público 3 vezes, eles não conseguiram caçar o vice, porque a justiça aí viu que seria um absurdo, né? Ia ser um comentário nacional. O vice que denuncia a corrupção é afastado. Quer dizer, é o cachorro, é o poste fazendo xixi no cachorro, né? Mas vamos lá. Ô, Pericá, aproveitando essa oportunidade, explica para as pessoas aí essa questão de você ser vice, continuar sendo vice, mesmo não fazendo parte mais do governo. As pessoas, às vezes, eu ouço muito comentário, Pericá tá ganhando dinheiro, mesmo sem fazer nada e tudo mais, e às vezes a pessoa que não tem muita compreensão da política não consegue entender isso aí. Explica um pouco para o pessoal essa questão. Primeiro, as pessoas têm que entender o seguinte: qual é a função do vice, né? E para entender a função do vice, e é até difícil porque tem salário no meio disso aí, elas têm que olhar o futebol. Aí fica mais claro porque as pessoas entendem um pouco mais de futebol do que de política, né? Qual é a função do jogador reserva do futebol? Ele fica sentado num banco, ele tem salário, mas ele não joga bola, mas tem salário, né? Foi o Ricardo Pericá que criou a função do vice e do jogador reserva? Não. Mas o jogador reserva, por que ele tem salário? Ele tem que acompanhar o time, ele tem que estar ali disposto. Ele não pode, se ele é dono de padaria, ele não pode estar na padaria dele, como eu, sou dono de colégio, eu não posso estar na minha escola. Eu tenho que me aplicar às funções da prefeitura para estar atento a qualquer momento. O prefeito pode quebrar as pernas e eu tenho que assumir a prefeitura. Eu não posso sair lá do meu colégio, Ricardo, o prefeito quebrou as pernas, e vou para onde? Quanto está entrando na prefeitura? O que está acontecendo? Quantos funcionários tem? Entendeu? Não posso. É a mesma coisa do jogador. Imagina um jogador de futebol. O cara quebra a perna lá no Maracanã, liga para fulano lá em Niterói, pede para ele pegar um táxi e vir correndo para cá, porque o fulano quebrou a perna. Mas aí ele vai chegar no campo e não sabe qual é a tática do jogo. Quem é quem? De repente ele vai ter que olhar para ver qual é a camisa do cara. Não é assim que funciona. Então, realmente, a função do vice é uma função de fazer nada, vamos dizer assim, né? E só que eu nunca quis isso, pelo contrário, eu fui para as ruas, mesmo o prefeito me mandando, fui catando lixo, reformando praça e trabalhando 24 horas, e mandaram parar. Para esse cara, para. Eu fui capa do Extra. O Extra botou a matéria na capa dizendo o seguinte: vice de, como é que ele botou? Vice de prateleira que nada, né? O vice é atuante. Eu vou dizer mais para vocês: o repórter não quis entrevistar o prefeito e falou assim: não, a matéria é do vice, porque o vice está trabalhando igual a União. E a matéria foi específica para o vice-prefeito. O Ricardo, que é repórter do Extra, que me falou isso. Eu até falei para ele: rapaz, eu convidei o prefeito não apareceu. Ele: não, a matéria é com você. Eu falei: por causa de quê? É porque a sua movimentação está dando um comentário político muito grande, o Extra quer entender isso aí. E naquele momento o secretário de comunicação ligou e falou: está querendo trazer o prefeito, mas eu falei para ele: não posso dar voz ao prefeito na matéria, que é a matéria específica do vice. Então a minha atuação era muito forte, tanto é que as pessoas não conhecem outro vice, mas sabem que Pericá é vice porque Pericá atua. Então, agora, politicamente, eu rompi com o prefeito, eu não poderia ficar quieto, porque também se eu não faço essa movimentação, as pessoas hoje poderiam falar: olha, Pericá, você ficou quieto, te levava alguma coisa. Porque eu imaginava, se o Ministério Público funcionasse de verdade, e aqui eu posso falar isso, se o Ministério Público fizesse o seu papel, ou a Câmara de Vereadores, se a Câmara de Vereadores fosse minimamente decente, esse prefeito ia ser afastado no primeiro mês.
E se o Ministério Público funcionasse, o prefeito era para estar preso no primeiro mês. Porque assim como o Neilton, ele pagou aquela fraude da iluminação pública. A sua esposa estava roubando e desviando dinheiro dos cemitérios. Então, roubar não é crime? Como é que eles não estão presos? Por que a Câmara de Vereadores não fez nada? Essa é a verdade. Agora, eu não poderia me calar, porque senão outro poderia estar aqui hoje falando. O vice-prefeito ficou quieto. Então, ele sabia de alguma coisa e deve ter levado alguma coisa para ficar quieto. Agora, ninguém pode falar, porque tanto que eu soube, eu falei. Então, essa é o que eu tenho para falar. Saiu o áudio aí, tá sem áudio. Tá mudo, Marlon. Vem. Opa, foi mal. Desculpa. Tem muitas perguntas aqui com relação à saúde, com relação às suas propostas para a saúde. Mas eu selecionei aqui uma específica, aí depois você pode complementar falando a respeito das suas propostas. Que ela é a Gabriela Silva, que ela fala: sou aluna de farmácia da UF e fico completamente apavorada sobre a polêmica de momento, a possível inclusão das unidades básicas de saúde no programa Parceria de Investimento da Presidência da República. O SUS é perfeito, o problema é a corrupção. O que você acha sobre isso? Desculpa, eu perdi um pouco da pergunta, mas eu vou falar sobre essa, mais ou menos dentro do que eu... Sobre as UBS e a parceria de investimento da presidência. Aí você poderia falar, decorrer um pouquinho sobre suas propostas para a saúde. Sim. Também. As UBS foram destroçadas. Loteamento, cada vereador é dono de um posto de saúde, isso tem que acabar. Porque o vereador é para fiscalizar, é para ser dono de posto de saúde. Se ele é dono, ele não vai fiscalizar aquilo que é dele. Né? Isso é assim que funciona na Prefeitura de São Gonçalo. Nós temos que acabar com isso. E aí reorganizar, porque é uma coisa que alguém falava para mim, que os postos de saúde estão funcionando, para mim é mentira. Né? E é uma estrutura muito grande, de muito valor, né? De muito dinheiro envolvido, que tem que ser reorganizado. Agora, isso aí das UBS. Agora, falando aí das UPAs, era algo que não deveria ser, para mim, eu acho que não deveria ser criado nunca da maneira que foi. Primeiro, pelas OS. As UPAs foram criadas para dar dinheiro a político. Porque todas as OS aí, 99,99999% é para roubar dinheiro público. Vamos falar, por exemplo, da UPA do Curubandê. Sabe o que acontece ali quase todo dia? Uma pessoa é levada para lá porque está com AVC. Aí chega lá, não tem tratamento. Aí, o que faz? Tem que mandar para o Hospital Geral ou transferir. Aí vai levar 3 dias para transferir, a pessoa morreu. Né? Agora, se essa UPA fosse lá no Hospital Geral, ao lado, dentro do prédio, mesma estrutura dentro do prédio, aí seria adequado. Por quê? A pessoa ia entrar lá e não precisaria transferir, ela já estava dentro do hospital, ela ia para a área, né, de fazer lá a tomografia e operar, ia para o centro cirúrgico. Agora, fazem essas UPAs, né, que não tem tratamento de alta complexidade nenhum, é para dar cibalena para o povo e fazer milhões de reais, cada um com 40 milhões, 25 milhões. Como já não tinha mais UPA para fazer, o prefeito botou o Moés dentro do pronto-socorro. Moés fantasma que nunca prestou serviço em lugar nenhum, eu grito isso a todo canto. Fui no Ministério Público, o Ministério Público tampou os ouvidos, fechou os olhos, só o Tribunal de Contas que me acolheu, até porque o Tribunal de Contas foi afastado, 90% foram presos, né, pela Lava Jato. Aí o tribunal me acolheu da minha denúncia, e quando eu tenho acesso ao documento, o que aconteceu? O dono da OS sumiu, até hoje ninguém sabe onde está o cara. O cara largou um contrato de 40 milhões, olha, gente, isso é loucura que eu estou falando aqui. Presta atenção. O cara larga um contrato de 40 milhões e sai da cidade, larga até os funcionários sem pagamento. Assim, no mesmo momento que o Pericá tem acesso ao documento, que era tudo documento fraudado, para manter essa OS lá dentro. Né? E o MP de olhos fechados. E a Câmara de Vereadores nunca tem que passar ali na frente quando o Pericá está lá. Essa é a realidade. E a gente vive a saúde que está aí até hoje por conta desses desmandos. E aí, quando você vai descobrir quem é o cara é um motorista da Lerge que sumiu. O cara é um motorista da Lerge, que era o dono, presidente de uma OS, que levava 40 milhões do dinheiro público. É desse jeito. Muito esquisito. Eu cheguei a ver esse vídeo que você fazia essa denúncia aí. Deixa eu ler aqui alguns comentários relevantes aqui. O Kleber Reischoff falou o seguinte, ó, moradores do bairro Anaia Pequeno estão sofrendo com a empresa de ônibus Rio Ouro, atrasando sempre. O último carro às 10 horas, depois não tem mais nada. Vários comentários aqui. Deixa eu ver uma pergunta aqui também.
Questão da propriedade. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Só um instante. Vamos lá. Pericá, deixa eu te fazer uma pergunta que é a seguinte, cara. A polarização política que a gente viu lá em 2018, eu particularmente achava que ela não ia chegar nas eleições municipais, não ia afetar tanto, mas ela afetou. Tanto que a gente tem hoje algumas publicações do tipo, não votem em candidatos que apoiem Bolsonaro. E eu conheço muita gente aqui em São Gonçalo que falou para mim o seguinte, pô, eu queria votar em Pericá, mas ele é muito alinhado com o Bolsonaro. Pessoas que se decepcionaram com o governo Bolsonaro, entendeu? Mas tem assim, uma certa admiração por você. Porém, tem um pé atrás votar em você por causa do seu alinhamento com o Bolsonaro. O que você tem a falar para essas pessoas aí? Olha, eu acho que essa pessoa não sabe votar certo. Porque você não tem que votar se o cara pensa em A ou B ou C. Você tem que votar se você acredita que ele tem a solução para resolver o problema da sua cidade. Independente de... Por isso fica esse monte de gente com um monte de papagaio aqui, bota um monte de fotografia de A, B ou C para poder tentar ganhar a voto dos outros. Depois vai ser aquela desgraça. Então você não tem que votar em papagaio de pirata. Você tem que votar numa pessoa que você acredita que ele seja honesto, capacitado para governar a sua cidade. Desculpe, mas eu acho que ele não está certo. Agora, se você me perguntar como cidadão o que eu acho do meu voto com o Bolsonaro, se eu pudesse ter votado 20 vezes no Bolsonaro para tirar essa corrupção aí, eu teria votado. Eu só tenho um voto. Entendeu? Porque nós estávamos indo para se transformar numa Venezuela e nós conseguimos estancar isso. Estamos cheios de problemas? Estamos. Agora, esse cara tem que reclamar com esse prefeito pilantra aí e outros prefeitos pilantras e esse governador pilantra que tentou, por exemplo, numa pandemia, fazer um isolamento social que não deveria ser feito da maneira que fez, apenas para roubar dinheiro público. E também aproveitar e quebrar a economia, não para poder prejudicar o povo, não, prejudicar o Bolsonaro. Isso aí está claro, entendeu? Então, nós não temos que... isso é culpa do Bolsonaro, porque se o juiz não sentisse raiva do Bolsonaro e os prefeitos, isso não teria acontecido. Polas, é culpa do Bolsonaro, é culpa do cara que está tentando prejudicar ele, que prejudicou a sociedade. Né? Então, eu digo que o Bolsonaro é perfeito? Ninguém é perfeito. Agora, que hoje, se eu tivesse que votar no Bolsonaro de novo, seria meu presidente novamente. Não tem nenhuma dúvida disso, não. Eu não vou, por causa de voto, medir palavras ou voltar no meu pensamento daquilo que eu acredito que eu tenho razão. Entendeu? Nós estávamos caminhando para uma Venezuela, era uma roubalheira desenfreada. Um cara agora foi preso pela Lava Jato e devolveu mais de R$1 bilhão. É o dinheiro do orçamento da 16ª maior cidade do Brasil. O cara devolveu para poder amenizar o problema dele e ainda continua preso. E devolveu. Então tinha um cara que tinha 400 milhões na conta. Ele mesmo falou que não sabia nem porque ele tinha tanto dinheiro. Então uma roubalheira louca nesse país e só o Bolsonaro mesmo que tomou facada para poder salvar isso aí. O negócio é que as pessoas não sabem, talvez, o que estava acontecendo no país. Essa é a verdade. As pessoas não têm noção do problema que nós tínhamos dentro do país, como talvez não tenham noção do problema que temos dentro do próprio município, de uma corrupção de 40 milhões do Moeste, de 3,5 milhões de uma motocicleta, no governo da Panicé, 100 milhões desviado, onde um vereador de mandato, a Polícia Federal veio aqui e prendeu ele. Então as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo, né? E acham que é tudo muito fácil, vai botar Joãozinho lá e a coisa vai resolver. Tinha que ser um Bolsonaro mesmo, um cara grosso, que pudesse ter a coragem de encarar uma faca e levar uma facada para poder salvar esse país aí. Então, eu mantenho meu voto no Bolsonaro. Tem algumas coisas que eu não gosto? Tem. Né? Agora, se eu fosse olhar o pessoal, outro dia eu estava vendo, um cara, porque não teve a vaga no partido, o Pericá não presta mais. Aí o outro, Pericá não deu uma boquinha, o cara veio aqui em casa, me pediu uma vaga, porque ele trabalhava com transporte, a coisa estava ruim, mas ele queria trabalhar comigo, que eu era o cara certo para governar a cidade, aí eu não tinha vaga. O cara vai para a rede social o tempo todo, dizer que Pericá não presta, Pericá é vagabundo, se governar a cidade vai dar ruim. Quer dizer, eu hoje, se eu pensasse igual a esses caras, eu ia xingar Bolsonaro, que ele não fez nada para me ajudar, eu era para estar aqui xingando, dizendo que Bolsonaro não presta, negativo. Pô. Eu não posso pensar no Pericá, eu tenho que pensar na sociedade. Eu sou sociedade, eu sou um cidadão que vivo numa sociedade. Então eu tenho que pensar nela e não pensar no Pericá. Né? Então as pessoas pensam no eu e esquecem a coletividade e nós perdemos com isso. Tá? Então, só para finalizar a questão do Bolsonaro aí. Ô, Marlon, dá uma licencinha rapidinho aqui. O Manuel Carlos Lira está comentando aqui. Isso aqui não é debate, sim puxação de saco, com perguntas marcadas. Já fiz várias perguntas e não respondo. Vergonhoso. Ô, Manuel,
Isso aqui é um programa de entrevista com todos os candidatos que foram convidados. Infelizmente, por enquanto, somente 3 que aceitaram, tá bom? Vereadores também. E aqui não é debate, não, cara. Vou perguntas, tá bom? Entrevistas. Você manda perguntas e a gente responde aqui. Tá bom? Manda a tua pergunta que a gente vai fazer assim. Passa a bola aí, Marlon. A gente é tão parcial que a gente comentou a seu respeito, camarada. Então pode mandar tua pergunta aí que a gente vai fazer, mas faça uma pergunta com respeito e sobriedade, porque a gente não fez só essa entrevista, não. A gente fez uma série de mais de 10 entrevistas. Espero que você tenha acompanhado a nossa imparcialidade. Vamos lá. Um comentário aqui do Aloy Orsi. É interessante que enquanto o Pericá está sendo denunciando a corrupção e nunca foge de nenhum assunto, cemitérios, varreção de Alcântara, hospital, campanha, 200 milhões na saúde, administrado pela empresa fantasma, entre outras coisas. Aqui é um comentário, um elogio. E também temos aqui uma pergunta da Bebel Malamassi. O que você tem de diferencial dos outros candidatos? É a pergunta? Isso. O que você tem de diferente? Isso. Eu não aceito a corrupção, né? Eu quero ver essa cidade funcionar. É muito comum a gente não querer a corrupção quando a gente está de fora. Então, o cara está aqui fora, olha para a televisão, esse político corrupto, se eu entrasse lá, ia ser diferente, que vai fazer bonito. Aí o cara entra. Quando entra lá, vê um monte de dinheiro, fala, poxa, vou ficar só esse mês, nesse ano aí, poxa, roubaram até aqui, acho que mais um ano só não vai fazer diferença, né? E aí vai embora de novo. Roubar só um pouquinho. Só um pouquinho, depois eu paro, né? E aí não acontece. Eu acho que eu dei provas disso. Quando eu não uso fundo partidário, que eu estou passando dificuldade na minha campanha aqui hoje, não tem nem cartão para estar distribuindo. Eu dei provas quando o prefeito foi tomar posse, eu não tomei posse. Com isso, eu tenho várias pessoas minhas que não foram nomeadas, várias pessoas que ajudaram a trabalhar foram prejudicadas, várias pessoas que trabalharam foram perseguidas. Então, quer dizer, eu abdiquei de ter vários benefícios como vice-prefeito, como carro oficial, gasolina em carro oficial, gabinete. Então, abri mão de vários benefícios para poder fazer o que é certo, né? Então, acho que dessa forma, eu até acho que respondo um pouco aí do meu diferencial para os outros. Ou qualquer outro teria ficado quieto, calado, e estaria comendo um bom pedaço do bolo até hoje. Beleza. Manuel que mandou comentário, deixa eu ver aqui. Manuel Carlos Lira. Cara, manda sua pergunta, ele tá mandando aqui outros comentários aqui. Manda sua pergunta, então, pra gente poder fazer, cara. Mas como o Marlon falou, com coerência, tá bom? E com respeito. Pericá, chegou uma pergunta aqui pra gente no inbox. Pericá, quanto de combustível você pegou na garagem da prefeitura, segundo a esposa do Nancy, que fez essas declarações? Explique-se. Essa pergunta é do Renato Soares Paiva. Essa pergunta não é nem só para o Pericá, não. É para todo mundo que acha que a página é parcial, porque aqui a imparcialidade reina. Estou fazendo todo tipo de pergunta para o Pericá e quero agradecer, tem mais de 70 pessoas assistindo. Muito obrigado a todo mundo. Bem, se ele achar um papel, um documento que é a primeira-dama, ou uma fala da primeira-dama, né, dela mesmo, não de um blog, de uma página de internet, que aí nem escreve qualquer coisa, né? Ou que ela mesma venha a público dizer que não, Pericá roubou, está aqui o documento, a foto, não existe, né? Existiu uma discussão, porque eu estava contra a corrupção, eles soltaram essa fofoca, mesmo assim eu pedi à Câmara e ao Ministério Público que investigasse. E para dizer que isso aí além de tudo, vereadores não investigaram, você vê que ninguém apresenta um papel até hoje. Eu apresento vários documentos, quando eu denuncio, eu apresento tudo, não só falácia, né? E, no mais, eu queria dizer para o rapaz aí que o diretor da garagem que me antecedeu, que me sucedeu na garagem da prefeitura, eu denunciei, ele foi preso, o cara foi para a cadeia. Então, depois disso, eu vou voltar lá e vou roubar gasolina, tem que ser muito idiota. E não existe nada, você não acha nada de Pericá, de papel, documento, só existe fofoca. Né? Pelo contrário, onde tem até fofoca, eu peço para investigar. Eu pedi ao Ministério Público para investigar, para mostrar, eu assinando documento, pedindo para que eu fosse investigado, pedi à Câmara também. E essa briga toda que eu tenho com a Câmara, onde, por unanimidade, eles tentaram me caçar. Se eu tivesse pego 1 litro de gasolina, porque roubo não é 1 tonelada ou 1 quilo, roubo é roubo, né? Qualquer quantidade. Então, se eu tivesse pego 1 litro de gasolina da prefeitura, os vereadores já tinham caído de pau em cima de mim. E não existe isso, não existe documento nenhum. Só fofoca e aconselho o rapaz aí não acompanhar a fofoca, né? É melhor acompanhar a novela do que acompanhar a fofoca.
O pessoal quer saber a respeito de proposta, mas também o pessoal gosta de ver o circo pegando fogo, né? Então vamos lá. O pessoal está questionando aqui também a respeito de quem manda em São Gonçalo. Se é o prefeito ou se é a titia. A titia agora está dando muitas caras, né? Está assumindo que algumas coisas foi ideia dela. Então quem é que manda em São Gonçalo? É o prefeito ou a titia? Olha, quem manda é o prefeito, né? Quem manda é o prefeito. Nunca, ela não tem assinatura, tudo tem que ter assinatura dele. Ela tem a forte influência sobre ele, até quanto a gente não sabe medir isso, né? Agora, quem manda é o prefeito. Quem comanda a cidade é o prefeito. Ô, Pericá, a Michele Silva mandou uma pergunta aqui. É possível abaixar o IPTU? Porque em 2018 teve um grande aumento e eles disseram que foi correção de taxa de lixo. Olha, eu sou mais a favor de que a gente faça uma reorganização disso aí. Eu acho que vai abaixar alguns valores, sim. Existe uma desorganização disso aí, porque não houve interesse de prefeito nenhum organizar isso, desde a época do galinheiro, né? As pessoas pensam que o galinheiro, a intenção daquele georreferenciamento seria para poder organizar ou cobrar o IPTU, não foi. Ali o interesse foi pagar a empresa. Inclusive o próprio Nancy agora estava fazendo um contrato de 15 milhões aí, uma empresa para fazer novamente o georreferenciamento que fotografou aqueles galinheiros. Mas o objetivo não é arrecadar o IPTU, organizar. O objetivo é pagar a empresa de fotografia que vai receber uma boa bolada por isso, entendeu? Então, para falar isso para ela, eu tenho que realmente ter um estudo apurado e eu não tenho acesso, mesmo como vice-prefeito, a toda essa planilha aí do IPTU e toda a diferença que nós vamos ter que rever, até porque muita coisa até pegou fogo naquela prefeitura depois da prisão do Neilton, né? Então, nós temos que organizar esse setor. Agora, eu fui contra aquele aumento, porque eu não via necessidade, nós tínhamos dinheiro em caixa para botar a prefeitura para funcionar. Como fui contra o aumento da iluminação pública, que os vereadores aumentaram a iluminação pública, e eu consegui revogar esse aumento em novembro de 2017. Eu consegui revogar esse aumento. Depois eu fui em 2018 na Câmara provar que não havia necessidade, porque aí sim, na iluminação pública eu tinha o que era gasto e o que era recebido, né? Então eu consegui também cancelar esse aumento que a Câmara queria dar pela segunda vez. Já na terceira vez, 2019, que é o aumento que vigora hoje, eu não consegui porque eles fizeram na calada da noite, sem ninguém saber. Por isso que eu digo que os vereadores de oposição são telequete, porque se eles fossem verdadeiros, eles teriam sinalizado para a gente se mobilizar e não deixar essa votação ter passado na Câmara. Mas eles ficaram calados para que isso aí acontecesse e a população não ficasse sabendo. Mais uma pergunta aqui do Júlio Ferreira. Ricardo, como você vai administrar os cemitérios de São Gonçalo, que estão uma vergonha? Rapaz, se o cara que não conseguir botar um cemitério para funcionar, ele pode arrumar uma cova e se enterrar, porque não presta para nada. É a coisa mais simples desse mundo que tem, é você fazer um cemitério, organizar um cemitério. Porque, primeiro, o cemitério ele tem uma organização própria do próprio cartório. As pessoas, para poder serem enterradas, elas têm que ter um registro de óbito. Só ali, se você perder todo o documento da prefeitura, você vai no cartório e está tudo lá. A parte, né, burocrática. E a parte ali operacional é você abrir cova e o pedreiro que não souber fazer uma cova de cemitério também pode jogar ele fora, que não serve para nada. Então, é a coisa mais simples que tem. Aliás, aproveitando isso, eu quero aqui dizer que é um compromisso meu dizer o seguinte. Primeiro, no primeiro dia, eu regularizo o cemitério. Não é no segundo, terceiro, quarto, não. No primeiro dia. No primeiro dia, se alguém falecer dentro de uma residência, não vai acontecer mais como acontece hoje. Você não saber o que vai fazer para remover aquela pessoa. Tá? Eu vou pessoalmente remover o seu parente se for cometido de óbito. Pode ter certeza disso. Se não tiver ninguém, eu vou para fazer essa remoção. Então, a partir do primeiro dia, esse problema estará solucionado. Não vai ser no segundo dia, não. No primeiro dia. Porque isso é uma coisa tão simples que a gente vai resolver no primeiro dia. Às 7 horas da manhã, eu entro na garagem da prefeitura e está resolvido isso. Acabou. Show de bola. Chegaram muitas pessoas aqui e o Manuel Carlos Lira já fez uma pergunta que a gente já debateu logo no começo, né? Porém, eu vou repetir a pergunta aqui dele aqui, que foi o seguinte: fundo partidário. O Nobre não aceitou 200 mil, mas pediu 4 milhões. Agora, se tivesse os 4 milhões, o candidato abriria a mão desse valor?
Tá lançada a pergunta aí. Como é que eu vou responder uma bilolice dessa? Né? É o Bivac que está falando comigo aí? De repente é o presidente do PSL, está brincando comigo no jogo de piada. Porque ele tem essa informação de 200 mil e 4 milhões, né? Eu não tenho nem como responder um negócio desse, né? Então, assim, não tem nem como responder. É totalmente abilolada a pergunta do cara aí, sem nexo, sem nada, sem conexão esses de nada. Valores aí esses valores não condizem com a realidade, não, Pericá? Você acabou de anunciar que o PSL tem 200 milhões nacional. Faz a divisão, são quantos deputados federais estão, qual a representatividade do Rio de Janeiro para o cenário nacional. Nós demos 12 deputados de 55, que é onde é a formatação do fundo partidário. Nós tivemos aí o afastamento de mais de 20 deputados do PSL, que eles não querem participar do PSL. Então, a sobra é muito maior. Divide 200, uma faixa de 200, né? Para 30 deputados, você faz uma conta e vê quanto sobraria para o Rio de Janeiro, que tem aí 7 deputados ativos no cenário, e eles que trouxeram a verba. Então, é completamente absurdo. Esses caras não sabem o que falar, fica tomando tempo dos outros. Vai catar coquinho, né? Como diz o meu presidente Bolsonaro. Pô, tá de piada. Né? Se eu tivesse aceito, ele estava falando, aí Pericá meteu a mão em 4 milhões, uma pilantra. Mas como eu não pedi dinheiro, como eu votei lá em Brasília, não tem isso não. Desculpa aí, meu amigo. Ou você é mal informado ou você está com má intenção. Ou uma coisa, outra, ou as duas. Porque a sua pergunta é completamente abilolada. Então vamos dar por respondida essa pergunta. Aqui o Arivaldo Vieira da Silva, ele pergunta sobre o estacionamento na cidade de São Gonçalo, e ele fala que aqui tem uma indústria da multa, né? O que você acha a respeito disso? Até mesmo São Gonçalo tem uma associação, né, de estacionamento, né? Eu já declarei que vou acabar com as indústrias das multas. Eu entro cancelando o contrato com os reboques, cancelando esse contrato com o reboque. Não quero mais reboque na cidade pago, porque esse reboque, se o cara é pago, o cara tem que rebocar para ganhar dinheiro. Eu vou ter reboque da prefeitura. Então, é só para tirar as pessoas que estão cometendo graves falhas no trânsito, né? E acabar com essa indústria de multa e reboque na cidade. Para isso também, eu quero criar o maior número de estacionamentos públicos na cidade de São Gonçalo. Vou ser conhecido como prefeito que mais botou estacionamento. Porque isso aí eu também vou estar fomentando o comércio, ajudando a pessoa. Você vai poder ir para São Gonçalo e parar o carro. Esses estacionamentos seriam administrados pela própria prefeitura ou por uma empresa terceirizada? A ideia é você montar uma cooperativa. Mas a gente inicia com a própria prefeitura já fazendo os estacionamentos, inicialmente até gratuitos, porque o negócio já é botar o pessoal para poder parar mesmo. Depois a gente já entra aí, lógico, leva um tempo burocrático para você fazer as cooperativas e fracionar os espaços para que essa cooperativa venha operacionalizar os estacionamentos, é um preço muito baratinho, 1, 2, em alguns lugares R$3, para a gente poder aí ter o maior número de estacionamentos na cidade de São Gonçalo. Então ninguém vai ter problema de parar o seu carro e ir ao comércio. Beleza, tem uma pergunta aqui do Robson Frederich, eu acho que é assim que se pronuncia. Boa noite, Pericá, sou professor da Educação Física e queria saber qual sua proposta para a inclusão social dentro dos seus projetos de governo em São Gonçalo. Robin, essa é uma pergunta realmente mais complexa, mas que a gente tem que dar prioridade sempre às pessoas que têm essa necessidade especial, né? Porque são as pessoas que mais sofrem, né? Mas é um pouco mais difícil de você organizar isso estando de fora ainda. Então, a gente precisa estar dentro, a gente apenas quer dizer que eu posso dizer que eu tenho um carinho especial por isso e tenho dito, inclusive temos uma vereadora no nosso partido, que é a professora Raquel, que tem seu filho, então a gente vai, tem filhos, né, com essa necessidade, a gente vai estar dando prioridade sempre a isso aí, tá? Mas dizer o que a gente pode fazer hoje estando fora, não para uma pessoa, para um projeto ou outro, mas quando estiver lá dentro, a gente vai poder realmente fazer esses direitos aí acontecerem na cidade, tá bom? É o que eu posso falar hoje. Dizer de projetos é muito superficial, sem você ter realmente saber o tamanho desse problema para poder resolver. Muito bem, Pericá. O pessoal está comentando bastante aqui. Já temos 1 hora de live, temos 80 pessoas assistindo agora, e o pessoal continua aqui.
A pergunta agora é a pergunta do Jorge Augusto. Como grande fã de jornalismo, gostaria de fazer parte da entrevista e enviar uma pergunta. Como seria seu projeto para atrair empresas para São Gonçalo, para que assim sejam gerados empregos? Mas como você mesmo falou no início, Perical, uma resposta bem pé no chão, porque tem candidatos prometendo que vão chegar com 20 mil, 50 mil empregos para São Gonçalo, lembrando que a prefeitura não gera emprego. Só para lembrar. Isso aí. O que acontece? A cobrança de propina aos empresários e a falta de carinho. Você, para instalar uma empresa na cidade de São Gonçalo, te cobrava propina e depois não lhe dava um carinho com o poder público, te largava ali ao léu. Só cobrança, multa. Então, isso foi fazendo os empresários se afastarem de São Gonçalo. Então, nós precisamos fazer essa retomada. Não é simplesmente falar assim, vem para cá que o cara vem, não. Vou baixar o imposto, ele vem. Não é assim, não. E não é só baixar o imposto, o cara sai de uma cidade que está organizada para outra. Isso vai ser, aos poucos, gradativo. Então, nós temos que dar carinho, entender que o empresário é alguém que traz emprego para a cidade, né? Não é entender diferente do cara da esquerda, que diz que o empresário é o cara que quer roubar o dinheiro do empregado, né? Que tem que tomar o dinheiro dele. Não é isso. Então, essa turma da esquerda queria acabar com o empreendimento. Então, a gente não, nós queremos aí realmente dar carinho ao empresário. O empresário tem que ser tratado com muito carinho para que aquele que aqui está não sinta vontade de sair e aquele que está fora sinta vontade de entrar. Esse é o objetivo do nosso governo. Agora, essa história de que eu vou criar incentivo para trazer emprego, essa conversa fiada aí para boi dormir, esquece, né? Então, primeiro você tem que colocar uma prefeitura para funcionar, acabar a corrupção. Ela tem estrutura funcional para atender as demandas. E aí o empresário vai ver que ele vai ser acolhido, vai ter carinho e as suas necessidades serão contempladas. Aí sim você começa a atrair o empresário, né? Agora, se você monta uma prefeitura com corrupção, o teu servidor vai lá tomar uma propina do cara também. Ou vai ser mandado a tomar uma propina. Aí o cara vai embora. Hoje o cara, para montar o empreendimento, aí é 500 mil, 800, outro que é 200, outro que é 100 e por aí vai. Ou eu estou falando mentira? Não estou, todo mundo sabe disso. Tem jeito. Show de bola, Perica. Tem uns comentários aqui, o Marcelo Lima acabou de comentar que tem que acabar com a máfia do reboque. Acabando com a máfia, o dinheiro vai sobrar. E o Eli Augusto mandou uma pergunta aqui que eu acho muito relevante, acho que tem indignado muita gente ultimamente em São Gonçalo. Candidato Ricardo Pericá, desde quando a guarda tem o poder de fazer blitz e rebocar em São Gonçalo? Olha, a guarda tem poder, né? Mas isso não quer dizer que ela deve fazer. Então, a minha guarda municipal, e eles já sabem disso, tem reuniões com muitos funcionários da guarda municipal. A minha guarda municipal, eu quero humanizar ela, quero aquela guarda municipal que a população vai sentir vontade de abraçar e agradecer. Então, a guarda municipal ela vai ter que estar ali para orientar a população, auxiliar a população e proteger a população, não para ficar tomando IPVA da população e ajudando a máfia de reboque e multa para poder gerar propina na cidade. Tá? E a outra coisa, nós vamos integrar uma parte da guarda municipal com a polícia militar para proporcionar mais segurança nessa área urbana que nós não perdemos ainda para as barricadas, certo? Então, nós vamos fazer essa integração, vamos comprar 30 motocicletas, que são os veículos ideais para que, dentro da área urbana, possa efetivamente aí, coibir os pequenos furtos. A gente já chegando no final da entrevista, né? Já estamos quase finalizando, pessoal. Mas continua aqui surgindo... Eu não sei se o rapaz perguntou de novo se tem poder, só para entender o poder da prefeitura. Eu, num determinado ano, como subsecretário da prefeitura, a SEDAI estava cortando algumas ruas aqui no bairro do Galo Branco e eu pedi que eles viessem fazendo a recomposição do pavimento. E me cerquei da autoridade do secretário. Foi o secretário, expliquei o que estava acontecendo, ele me deu a autoridade dele como secretário para dizer para a SEDAI que eles tinham que fazer aquilo ali, fazer o serviço e recompor o pavimento. E assim eles não me obedeceram como subsecretário. Eu chamei a guarda municipal e levei todos os equipamentos da SEDAI presos para a garagem da prefeitura. Então, é a prova de que a gente tem um poder, sim. A prefeitura tem poder de polícia para isso, tá?
O Judson manda aqui uma pergunta. Boa noite, gostaria de saber a sua opinião sobre os valores abusivos da energia elétrica. Sempre que reclamo da Enel, nada é resolvido. Inclusive, eles alegam que está na taxa de consumo. Ou seja, não adianta economizar se no fim vamos pagar o mesmo valor. Até lembrando que o Pericá lá atrás teve uma luta, no caso contra a Ampla, né? Lá atrás, na Câmara, eu consegui ainda fazer audiência pública. Comecei um trabalho nesse sentido para alertar o presidente dos erros que acontecem no país. Infelizmente, eu só fiquei lá 2 meses, a população não me deu um mandato efetivo, eu não pude dar continuidade a essa luta em favor da sociedade. E uma empresa dessa consegue cooptar parlamentares com muita facilidade, que é muito dinheiro. Então, é mais fácil você comprar um parlamentar do que você atender a população. Então, eu ficar gritando sozinho não resolve o problema, né? E hoje eu não tenho nem condições de gritar, porque eu estou de fora do cenário político. Eu fiquei lá 2 meses. Agora, 2 meses, eu fiz a Ampla, ouvi bastante lá. E a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica ficou assim, ó, de olho arregalado quando eu falava as coisas para ela. É verdade isso que você está falando? Eu falei, é desse jeito. Nós conseguimos provar que o chip adulterava as contas. Nós conseguimos que a Ampla teve que tirar 30 mil chips. Existe um processo na Justiça Federal, pena que está parado. Então, mostrei várias irregularidades para ela. Ela ficou assustada. Mas só que eu não pude dar continuidade, porque a outra audiência que estava marcada eu já não pude comparecer, porque eu já não era mais deputado. Mandaram retornar. Acho que não gostaram muito de mim lá em Brasília, não. Mas esse cara voltar, vai dar problema aqui. Show, beleza. Chegou aqui mais outras perguntas aqui também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você já falou sobre as subprefeituras. Tem como comentar de novo, Pericá? Pericá, sobre as suas subprefeituras, como vai funcionar e como será incorporada a ela? Perguntou aqui o Arivaldo Vieira. Tem como você só dar uma pincelada de novo? Como vai ser incorporada, né? O Poder Executivo tem poder para poder fazer isso. Lógico que a gente vai mandar uma mensagem para a Câmara, regulamentar, mas, independente disso, o prefeito tem o poder de fazer. A administração é dele, para justamente organizar a cidade. No mais, é tudo dentro do normal. Vai ser uma prefeitura, na verdade, chama de prefeitura regional, e vamos fazer um link com a prefeitura, já do serviço que é feito pela prefeitura, colocar os outros departamentos como o SMDS para funcionar, né, onde você tem ali muitos benefícios para as pessoas carentes. Muitas delas acabam não usufruindo disso porque há uma falta de informação, há uma falta de conseguir chegar ao setor e ser bem atendido. Então, você, com as prefeituras regionais, as pessoas serão predominantemente dessas localidades. Com isso, aquela pessoa ali cria uma proximidade e aí a comunicação fica melhor resolvida, né? E elas passam a ter um entendimento daquilo que elas têm direito. Então, esse é o objetivo das prefeituras regionais. Mas o que deve ser também dito aqui, para que as pessoas entendam, vai gastar dinheiro, fazer prefeitura. Não é uma prefeitura, é uma prefeitura regional e nós não vamos fazer nenhum prédio, nós vamos alugar uma casa, pode ser da direita, na esquerda do bairro, no final do bairro, antes do bairro, no meio do bairro, e ali naquela região você vai alugar uma casa que esteja já sendo posta em aluguel e por um preço mais barato para que a gente não possa ter custo e sim ter serviço. Nós queremos ter serviço e não custo. Esse é o objetivo. Nós vamos expor o valor daquele aluguel em placa. Ela vai saber que aquela casa ali, a prefeitura paga tanto de aluguel. Não vai ser nem diário oficial. Bota lá uma placa lá de quanto paga. Muita transparência. Pericá, assim como aconteceu com o Bolsonaro, que no caso ele falou antes da eleição e fez algumas vezes com relação à indicação de ministro com quadro técnico, aqui tem uma pergunta do Josué Silva Dias. Pericá, em seu quadro técnico de secretário, será alguma indicação política ou independente? Na verdade, a gente vai até além do próprio Bolsonaro, né? Porque é uma esfera diferente, municipal e estadual, né? Perdão, federal. Eu não tenho secretário nenhum. Conheço várias pessoas que podem ocupar qualquer cadeira naquela prefeitura.
mas não tem compromisso com ninguém. Nós vamos primeiro conversar com os funcionários de cada setor e ver se ali nós descobrimos entre aqueles funcionários alguém que possa gerir aquela pasta, que assim a gente diminui custo em contratar alguém para isso, né, para esse favor. E aquela secretaria que não tiver, como, por exemplo, Secretaria de Esporte e Lazer, nós sabemos que não temos ninguém, e não tiver um funcionário que venha gerir essa pasta, a gente vai buscar alguém dentro da sociedade, através de audiência pública, para que a gente descubra ali quem tenha tesão, vontade, disposição e amor para fazer o serviço, porque é isso que o prefeito Ricardo Pericá tem. Se ele não tiver a mesma coisa, não serve para ser meu secretário. Vai ter que ter tesão e muita disposição para botar a nossa prefeitura para funcionar. Bacana, Pericá. A gente não falou muito sobre educação, né? Acho que é uma das pastas mais importantes, né? E o município é responsável pela educação de base. Tu podia destacar para a gente aí, Pericá, as suas principais propostas da educação? Nós vamos criar dentro da própria garagem um setor de manutenção predial para o município. Tornar isso muito mais barato, acabar com essas contratações todas aí, e o vereador leva uma prata nisso aí. Então, vamos acabar com esse esquema. Então, nós vamos poder dar uma manutenção melhor nos prédios do município, da educação. Agora, o que a gente tem em destaque nesse setor é o seguinte: eu entro já nos primeiros 6 meses adquirindo 20 ônibus. E eu quero muita aula extra classe. Praticamente todas as nossas escolas serão tempo integral. Mas tempo integral por conta das aulas extra classe. Então, o aluno vai ter judô, ping-pong, basquete. Já fizemos contato com o Mauá, um convênio praticamente já aí conversado. Então, nós vamos usar os 2 parques aquáticos para recreação e natação, né, para a área esportiva. Vamos fazer convênio com várias quadras de futebol para ter muito esporte. Então, os ônibus, além disso aí, vai servir também para a área cultural, levar essa garotada para passear, né, vários locais aí. Então, a gente quer prezar muito por isso. Muito passeio, muito esporte, muita cultura para a garotada, abrir a mente deles. As crianças precisam estar em locais diferentes para adquirir outros hábitos, outros ambientes, outras educações, né? Outros vocabulários, e ela se desenvolver de uma maneira mais complementar, mais completa, perdão. Mais uma pergunta aqui com relação a transporte, do Leandro Crespo. Pericá, por que São Gonçalo não tem uma rodoviária interestadual? Para viajar, a população tem que se deslocar até a rodoviária de Niterói ou até a rodoviária Novo Rio. Não seria a hora de São Gonçalo ter uma rodoviária? A nossa cidade está parada num tempo, né? Nós temos vários locais para isso. Nós temos ali ao lado do shopping, nós temos um terreno ali do lado da de casa, Veículos em Tribobó, são 2 áreas boas para isso, estratégicas, né? Quem sabe até as 2. E vamos propor a execução dessa rodoviária aí querida pelo Gonçalense, e não vejo dificuldade nenhuma. É só não precisa fazer nada mirabolante. A própria rodoviária de Niterói é uma rodoviária simples, bonita para a época, né? Hoje ainda muito funcional, e é por aí que nós queremos atingir a população. Então já temos essa visão desses 2 locais aí com facilidade para se resolver isso. E pode ser, aí sim, pode ser o município fazendo, mas não há necessidade, pode fazer uma parceria público-privada aí com as próprias empresas, só cedendo aí, facilitando a elas aí fazer a obra, e passa a ser uma rodoviária para atender ao município. Só isso. É simples. Show de bola. Bacana, Pericá. Bom, a gente vai chegando aqui já no momento final da entrevista. Não vou aqui abusar muito do tempo de Pericá, além do que ele tem que fazer campanha ainda, né? Mas, Pericá, a gente queria deixar aí as suas considerações finais aí, para você fazer algum comentário que você acha importante, da entrevista, da sua campanha. Pode ficar à vontade aí. Não, eu quero só agradecer a vocês, trabalho bacana que vocês têm, né? Tenho certeza que se Deus quiser que a gente esteja lá, a gente vai poder fazer isso tudo junto. Agora, é importante aí vocês, a sociedade, se atentar, né, para todos os candidatos, e a conversa que se tem hoje, né, as fantasias que são colocadas hoje aí, que a gente possa enxergar isso com mais... Olhar o passado, o verão, onde o cara estava, eu vou fiscalizar, mas nunca fiscalizou, eu vou fazer, mas eu nunca fiz, eu sou contra, mas nunca foi, eu estou separado, mas sempre esteve junto. Quer dizer, é muito complicado isso, né? Então, nós temos aí
os candidatos do governador, nós temos o candidato do prefeito, nós temos o candidato para tirar voto do Pericá. Então, está tudo aí muito fácil para poder a população enxergar e tentar acertar isso aí, certo? Eu estou à disposição de vocês, a hora que quiser pode me chamar e peço desculpa pelo atraso, e vamos caminhar e tomara que a gente possa fazer um município melhor. E o meu objetivo principal é honrar a Deus, e honrar a Deus é honrar as pessoas, porque honrando as pessoas eu estaria agradando a Deus, certo? Obrigado a vocês aí pelo carinho. Nada. Pericá, uma pergunta que a gente está fazendo de praxe para os candidatos, assim, para finalizar com chave de ouro, é a seguinte: se visualiza no dia 1º de janeiro de 2021, você como candidato a prefeito da nossa cidade eleito. O que você faria, assim, quais são suas primeiras ações no dia 1º de janeiro para consertar nossa cidade e fazer algo diferente? Mas é uma pergunta até um pouco complexa, porque é uma gama de serviços tão grande para a gente resolver, porque com certeza isso não vai ser diferente do que foi lá atrás. Eu vou começar a trabalhar antes de tomar posse. Eu não sei se vocês recordam, tem um vídeo aí, que eu pedi a chave para poder ver um espaço na prefeitura lá, o Neilton não cedeu, e eu já estava na rua em dezembro, aliás, em dezembro desse ano, dezembro do outro ano, eu já estava na rua consertando esgoto lá no Curubandê, aquele vazamento do Curubandê. E eu precisei da chave lá para entrar na garagem, o Neilton não deu, eu até xinguei ele lá, falei que até que ele merecia tomar uma coça antes de ser preso, ele acabou sendo preso depois, né? Mas, então, eu pretendo começar a trabalhar antes do dia 1º. Então, quando chegar no dia 1º, eu já tô no meio da corrida, tá certo? Mas tem uma gama de serviço muito grande. Tem que sempre dizer que a saúde é o principal, não tem como a gente fugir disso, tem que trocar a roda com o carro andando, mas todos os setores vão ter que estar caminhando já nesse dia 1º aí para a população sentir uma diferença, né? Muito bem, agradecer ao candidato Ricardo Pericá, a todos os seguidores da página que curtiram, compartilharam e de alguma forma deixaram alguma pergunta aqui. Semana que vem provavelmente vai ter mais lives, a gente já está marcando algumas lives para semana que vem. E muito obrigado, Pericá, muito obrigado, Lucas. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo aí. Quem não curtiu a página, tá bom? Não saia daqui sem curtir. Obrigado, Pericá, por disponibilizar o seu tempo com a gente aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu.